Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Eu quero aqui trazer uma mensagem a respeito do rei Uzias. E gostaria que você, ao ouvir essa mensagem, pudesse compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas possam também agregar o conhecimento das Sagradas Escrituras na sua vida. Haja visto que algumas pessoas pregam a respeito do rei Uzias e elas apenas relatam o período em que o profeta Isaías obtém a visão. Mas nós iremos retroceder na história um pouquinho para falarmos um pouco mais a respeito da vida deste rei. Rei este que da qual diz as Sagradas Escrituras no capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. A Bíblia diz que todo o povo de Judá, ele vai tomar Uzias, que naquela época tinha 16 anos, e constituir ele em lugar de Amazias, seu pai, como rei. É interessante que na fase da adolescência, ainda com 16 anos de idade, o povo, eles observam e veem que ele, por detrás da sua vida, existe uma capacidade da qual sobressaía muitas pessoas. Haja visto que o reinado era passado de pai para filho. Só que diz as Sagradas Escrituras de que a palavra nos ensina de que Uzias, por sua vez, ele vai ter um reinado misto. Ele vai reinar juntamente com uma conregência com seu pai, com seu próprio pai. Ele vai estar sobre o trono, porém, alicerçado juntamente com seu pai. Ou seja, ele não está reinando sozinho. Pelo contrário, ele está reinando juntamente com seu pai nesses dias. E a Bíblia, por sua vez, então, ela faz menção a respeito dele no capítulo 26, a partir do versículo 3, que Uzias, tendo 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. A Bíblia, então, vai frisar e dizer assim: e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, o Deus o fez prosperar. É interessante esses textos que diz a respeito de Uzias, porque a própria Sagradas Escrituras aponta e deixa bem claro que ele propõe dentro de si buscar a Deus de tal maneira. E na época em que ele buscava a Deus de tal maneira, existia um dos sábios naquela época por nome de Zacarias, que por sua vez tinha ali a sua supervisão, observando e vendo tudo aquilo que era bom que Uzias fazia. E é muito interessante isso, porque a palavra de Deus diz que, vendo a forma com que o rei Uzias se portava diante dele, fez com que Deus prosperasse os seus caminhos. Pelo que diz as Sagradas Escrituras a partir do versículo 6 até o 8, em que quando os povos inimigos vinham para fazer guerra com ele, ele saía sobre esses povos e obtinha grandes resultados. A vitória era certa. Pelo que a palavra ensina, diz que aquilo que Deus estava fazendo na vida de Uzias foi tão grande que começou a espalhar o seu nome. O seu nome começa a ganhar eco diante das nações e chega até ao Egito. E isso é muito interessante, porque quando Deus ele começa a exaltar um homem, uma mulher de Deus na sua presença, o seu nome começa a ser propagado. Não importa a forma com que o seu nome está sendo propagado. A verdade é de que lábios de pessoas boas, como lábios de pessoas ruins, irão pronunciar o seu nome. E de uma maneira
quer as pessoas ou não, o seu nome ele passa a ser divulgado e passa a ser propagado ao ponto do nome de Uzias chegar até ao rei do Egito. O que chama-me bastante atenção na vida de Uzias é de que as Sagradas Escrituras diz que ele era um rei tão hábil que ele começa a fortificar Jerusalém com torres de vigia. E a Bíblia então vai dizer que ele fez torres no deserto, ele cava cisternas, que era um meio de subsistência naqueles dias, haja visto no deserto escaldante, para que ele pudesse ali cuidar das suas vinhas, aonde os seus lavradores, por sua vez, nos montes, acabavam sendo montes férteis. E a Bíblia diz então que ele, diante da agricultura, diante do rebanho que ele possuía, era muito grande. Deus o prosperara de tal forma, porque ele apenas propôs no coração em servir e buscar ao Deus do seu pai Amazias. Quando se diz de um reinado, nós não podemos deixar de falar também da grande destreza que ele tinha. A Bíblia também vai dizer que Uzias ele tinha homens destros para a guerra. Eram tropas de pessoas tão valentes ao ponto de chegar a 2.600 e um outro grupo de 307.000 homens destros que, se por acaso os inimigos se levantassem contra ele no ato de guerra, ele poderia automaticamente chamá-los para que eles pudessem se colocar em posição de guerra, e a possibilidade de que Deus o pelejaria por ele era muito grande. Uzias ele vai revolucionar a sua época, no momento em que as pessoas, em sua maioria das vezes, eles eram simplificados, eles estavam condicionados de uma forma tão pequena de saírem às suas guerras, de vencerem as suas guerras. Porém, Deus ele vai colocar, juntamente com Uzias, pessoas preparadas para preparar a artilharia de guerra de uma forma com que as pessoas que existiam, as nações, não haviam ainda adquirido esses meios das quais Deus vai dar para o rei Uzias. É interessante porque a Bíblia diz assim, que preparou-lhe os Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedra. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção dos homens peritos, destinadas para a torre e canto das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Pelo que isso divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Para a época do seu reinado, do ano de 791 a 740 a.C., Uzias tornara-se uma grande potência. E não é à toa que o nome de Uzias, traduzido para o hebreu, significa o Senhor é a minha força. Ao observarmos tão somente o nome de Uzias, chegamos à conclusão de que a força de Uzias não estava no seu corpo físico, mas a força de Uzias estava no Deus de Israel. Pelo que Deus contava com Uzias. Como eu já vos disse, Uzias ele teve a época do seu reinado, ele não reinou sozinho. Ele tinha um corregente, que era o seu pai Amazias, que reinava juntamente com ele. Mas só que houve uma ocasião da sua vida que vai fazer com que Uzias ele cometa uma transgressão diante de Deus. E isso é muito importante frisarmos, porque a história vai dizer assim, que havendo Uzias se fortificado tanto e exaltou seu coração para sua própria ruína,
a qual cometeu transgressão perante o Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias chegou a um ponto tão alto da sua vida que ele acaba se esquecendo-se de que quem oferecia sacrifícios, quem queimava incenso eram os sacerdotes. Ele, como rei, ele tinha autoridade de mandar qual sacerdote fosse na época para exercer tal função. Porém, ele vai transgredir a lei de Deus entrando ele próprio no santuário e entrando ali com o incensário na mão. Diz as Sagradas Escrituras que Azarias, o sacerdote, ele entra após ele com 80 sacerdotes, homens de maior firmeza. Pelo que diz as Sagradas Escrituras de que esses 80 sacerdotes, eles vão resistir a Uzias, dizendo para ele assim: Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. A Bíblia então diz que saiu do santuário porque transgrediste, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. No momento em que ele transgride, a Bíblia diz que os sacerdotes Azarias, juntamente com os outros 80, vai dizer para ele que ele não tinha a autoridade. A autoridade era dada somente para os sacerdotes da linhagem de Arão. E ele, então, por sua vez, indignado com aquilo, ele sai. E quando ele sai, a Bíblia diz, então, que na sua testa aparece a lepra. A lepra naqueles dias, quem vivia, sabe muito bem, quem estuda, conhece, diz que a pessoa tinha que viver isolado da sociedade por conta da lepra. Pelo que, então, ele vai passar a viver desta maneira. Mas mesmo vivendo dessa maneira, ele tinha ainda lugar diante da sua nação, lugar diante do seu povo, pelos feitos que ele havia adquirido. E não se sabe se depois da época em que ele adquiriu a lepra, quantos anos ainda ele vivera. Mas uma verdade é de que ele viveu algum tempo com essa doença. É interessante frisarmos a respeito do profeta Isaías. Porque o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram e a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia diz que um dos serafins voou para ele, trazendo consigo uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E vai tocar nos lábios do profeta, dizendo: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías ele vai responder assim: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante pararmos para refletirmos a respeito deste texto, porque paramos e observamos o próprio Deus dizendo:
Deus ele contava com Uzias naqueles dias. Mesmo Uzias tendo sido atacado por lepra, ele ainda tinha sua corregência. Ele ainda exercia a sua forma ministerial. Mas morrendo o rei Uzias, não havia mais aquele com quem Deus contava. E no ano da sua morte, então, Deus vai levantar quem? Um profeta que era da linhagem de Uzias, por nome de Isaías. E levantando então Isaías, a primeira pergunta que Deus faz depois de ele obter a revelação divina do trono, depois do anjo ter tocado nos seus lábios, tirado toda a sua iniquidade, a primeira pergunta que Deus faz é esta: a quem enviarei? Por quê? Porque Deus ele podia enviar quem ele tinha. E na época ele tinha Uzias. Só que com a sua morte, depois de ter submetido pela transgressão que entrara dentro do templo para oferecer o seu incenso diante de Deus, aquilo pesou aos olhos do sacerdote, pelo que os sacerdotes disseram para ele: olha, você não é da linhagem. Isso cabe aos sacerdotes da tribo, da linhagem de Arão. Então a lepra se apegou a ele. E desde aquele dia, então, ele vivera isolado. Isolado da sociedade pelo mal que lhe havia pegado na sua carne. Mas há uma grande probabilidade de que, isolado da sociedade diante da lepra que havia lhe pegado, mas não distante de Deus. Pelo que o próprio Deus, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele vai perguntar: e agora? Quem há de ir por nós? Quem poderá ir? Aí Isaías ele se prontifica e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus vai dizer para ele então assim: vai e dize ao povo: ouve, ouve e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e ficam sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela homens do meio da terra e seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribada, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. A Bíblia então diz que Deus ele vai usar do profeta Isaías, para que ele se levante, assim como Uzias, como uma voz profética nos seus dias, para pregar com total autoridade a palavra de Deus. Fique com essa mensagem muito rápida, apenas de fundo de explanação. Te peço que você medite, busque, peça a Deus discernimento, para que Deus possa estar falando cada dia mais aos nossos corações e que possamos assim dar continuidade nas mensagens da palavra de Deus. Fique com essa mensagem do rei Uzias. Guarde no seu coração o rei que foi acometido por lepra, mas nunca afastado de Deus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.